Bom dia! Sejam todos bem-vindos! Good morning! Quem não lembra desse tempo da Igreja Nacional? Quem não lembra dos anos 2000? Quem não lembra dos shows de Ana Paula Valadão enchendo estádios do país? E primeiramente, bom dia, né, pessoal? Bom dia, estou aqui hoje com a musa gospel. Não, brincadeira. Tem a musa do tricolor, tem a musa do Palmeiras, tem a musa do pastor. Obrigada, amor, obrigada. Pessoal, eu levei um torrão, percebe-se? Ó. Na verdade é a base, ele passou uma base, hoje o nome da base é Sol. Mano, acho que eu fiquei bêbado ontem, acabei dormindo. Mentira. Na praia. Fiquei bêbado, caído na beira da praia e dormi na praia. Brincadeira. Ontem você sentiu falta da gente, vai dizer que não. Mas ontem eu tava surfando e aí, acreditem, fez um sol ontem que, pelo amor de Deus, fazia tempo que eu não tomava um sol daqueles. E eu, na verdade, depois de surfar 3 horas, a gente ainda saiu para correr. A gente saiu correr 6 km ainda depois de 3 horas de surf. E ali que torrou, entendeu? Dentro da água ainda tinha passado protetor, bonitinho, certinho, mas dentro da água, mano, a hora que eu saí, 11h30 com aquele sol, é o sol que nem hoje, ó, eu nem preciso tomar, já tô virado no tomatinho, mas ó, eu tô destruído, mas passo bem, aleluia, glória a Deus. Quer dar bom dia, meu amor? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, eu vi minha cunhada aí, ó, JJ. Vão chegando, pessoal, vão chegando porque hoje o dia é maravilhoso. Primeiro que eu tô aqui com a Aline na minha live, entendeu? Segundo que tem lidera. E terceiro porque hoje é dia de Thanksgiving. Thanksgiving. Viu que legal a origem do Thanksgiving? Vi.
Na verdade, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas fala um pouco mais sobre o Thanksgiving. Não sei se você sabe, mas hoje, exatamente dia 26 de novembro, é comemorado nos Estados Unidos, no Canadá, nas Ilhas do Caribe e também em alguns lugares do mundo, o Thanksgiving Day. Thanksgiving Day não é de propriedade americana, não é de propriedade canadense, mas esses países tiveram a inteligência de separar um dia do ano. Aí você fala, ai tá, calma, tem que ter todo dia Thanksgiving, beleza, mas todo dia você não para um dia inteiro para você comemorar os feitos de Deus no ano. E a gente vai até falar um pouco sobre o feito de Deus no ano, né? Vamos. Então fala para nós aí. Então, hoje a gente quer começar com o Salmo 100, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez. E dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Interessante pensar que a palavra aqui, ações de graça, fala sobre os átrios, né? Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Na época, todo o conceito de presença de Deus, todo o conceito de como Deus se manifestava era através de um tabernáculo, né? A consciência de que nós éramos a igreja, que nós éramos o templo do Espírito Santo não era tão presente ainda porque estava num período de transição. Mas Davi, de uma maneira muito espontânea, sempre quando ele fazia os seus cânticos, escrevia os seus salmos, ele colocava de uma maneira muito prática aquilo que ele tinha no coração, né? Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era um homem de práticas corretas. Ele errou muito na vida, mas o coração dele, ele era segundo o que Deus buscava. E ali ele dá uma dica para nós. Ali antigamente, quando você entrava no átrio, você tinha sacrifício, você tinha sangue, você tinha muita... até cheiro ruim tinha ali. Mas ali ele está dizendo assim, entrai com ações de graça nos seus átrios. Então ele está traduzindo aquilo que estava acontecendo de uma maneira religiosa, aspas, né? De uma maneira de obediência, o que havia por trás daquilo, né? O que havia por trás da obediência? Havia uma intenção. E qual era a intenção de Deus? Era justamente gerar no coração do povo a gratidão. Porque afinal de contas, quem proporcionava todo o sacrifício, quem proporcionava o cordeiro, né? Quem dava o sustento para a própria oferta era o próprio Deus. Então era para gerar gratidão o que Deus fez. Não era para você só entender dos pecados, mas era para você entender a gratidão daquilo que Deus tinha feito no meio do seu povo, que ele se tornava presente, e esse era um desejo que eles tinham mesmo, que Deus cumpre o desejo do próprio povo. E o desafio dessa live hoje é que você jante em casa. Se fosse colocar o tema dessa live é jante em casa. Hoje é o dia de Thanksgiving Day. E esse Salmo 100 que a Aline acabou de ler, na verdade é o dia que a gente separa e noutra versão diz: de pé agora, aplaudam o Eterno, deem a Ele um lindo sorriso de presente, cante em sua presença com grande alegria. E olha que interessante, aí no versículo 4 ele diz: entrem na fila e digam de coração obrigado, vão à presença dele, cantem louvores e agradeçam-o por tudo. Por quê? Porque Deus é eterno. E isso significa que o eterno é Deus. O eterno é Deus. Logo, a gente precisa entender que nós somos ovelha do seu pastoreio. E isso significa o quê? Ele nos fez e não nós que fizemos Deus. Deus não foi uma obra criada. Deus não foi uma obra construída por um homem.
Todas as outras coisas depois de Deus foi construída, foi cultivada, foi administrada por um ser humano. Mas esse texto aqui, o salmista Davi, ele está dizendo o seguinte: ei, não perca a noção de quem é quem entre o ovo e a galinha. Não perca a noção de quem é o ovo e de quem é a galinha. E nós somos o ovo de Deus. Ele chegou antes. Nós saímos dele, não é ele que saiu da gente. Deus não foi criado por nós. Então, nesse dia especial, eu gostaria de lançar um desafio aqui, vocês, igreja virtual, igreja online, a nossa comunidade aqui. E é interessante que a gente vai contar um pouco como essa história começou em 1621. 1621, essa história de Thanksgiving começou. E olha que interessante. A origem do Thanksgiving, em 1621, surgiu de um grupo de colonos na atual Massachusetts. E eram colonos de Plymouth. Eles compartilharam uma refeição com índios Wampanoag para comemorar a colheita de outono. Então os caras colonizaram Massachusetts, colheram, e na colheita de outono eles encontraram os índios, e ali a partir disso eles compartilharam uma refeição com esses índios. Por mais de 2 séculos, o Dia de Ações de Graças foi celebrado nas colônias e estados, embora não tenha sido até 1863 que, no meio da Guerra Civil, o então presidente Abraham Lincoln proclamou esse dia como um feriado nacional que foi celebrar todo o mês de novembro. Então, em setembro de 1620, o navio Mayflower foi desde a Inglaterra a Plymouth com 102 passageiros sob a promessa de prosperidade e terra no Novo Mundo. O primeiro inverno foi muito difícil e apenas metade das pessoas conseguiu sobreviver, essas 102 pessoas. Logo, os colonos ainda vivos foram visitados por um índio, Abenaki, quem ensinou os sobreviventes a cultivar milho, peixes e evitar plantas venenosas. Em novembro de 1621, após o sucesso da primeira colheita de milhos do colono, o governador William Bradford deu uma festa comemorativa e convidou um grupo de aliados nativos americanos, que se tornariam o primeiro Dia de Ações de Graças. Então, entenda, pessoal, o Dia de Ações de Graças ele surgiu em meio a uma geração passada que passou por sofrimento. O princípio do Thanksgiving não é você comemorar o seu egoísmo, comemorar o seu sucesso pessoal. É a noção de coletividade. O Thanksgiving foi justamente alguém socorrendo um outro alguém, alguém percebendo que no muito havia como compartilhar. Então, hoje a gente quer desafiar vocês em casa a vocês realizarem uma janta. Talvez você fale, mas calma, as coisas não estão bem hoje, não tá para isso. Entenda, a janta de Thanksgiving, a base ela é purê de batatas com molho de carne ou cranberry, com caldo de milho e com tortas de milho de sobremesa. Então não tem muita coisa, a questão é você descolar uma torta de sobremesa, fazer um purezinho de batata, uma carne de panela, colocar um refogadinho junto. Mas o essencial é reunir a casa, reunir a família, pedir um minuto da palavra e você trazer a lembrança do que foi 2020 para você. E hoje eu queria, na verdade, abrir esses comentários aqui e na verdade, numa coletividade, a gente ter caminhos criativos e a gente ter agradecido 2020. Hoje é um dia especial de a gente olhar para trás e numa frase você dizer, para mim 2020 foi. E aí aonde você encontrou gratidão nesse ano? Eu sei que esse ano fecharam empresas, esse ano foi o ano para muitos de divórcio, esse ano foi, assim, se fosse para listar o tanto de coisa ruim que aconteceu, a gente teria muita coisa para dizer. Ontem o ônibus matou 41 pessoas no acidente de ônibus, mas não é sobre isso. O espírito do Thanksgiving é você focar no que realmente importa. E o que realmente importa na vida não é um carro que você perdeu, não é uma empresa que fechou.
O que realmente importa é a tua capacidade de você viver intensamente uma vida simples e poderosa. Então, o prato, a base do prato é batata, caldo e molho de carne e o que você souber fazer com milho, né? Lembre que Thanksgiving, a base foi uma colheita. E de repente sua colheita pode ter sido em comissões, a sua colheita pode ter sido em negócios, mas o que a gente quer... Por isso que é torta de abóbora. Isso. Por isso tem torta de abóbora, tudo que Cranberry, foi colhido no campo, e eles fizeram uma janta entre os colonizadores com os índios, eles fizeram com que eles tinham na mão, né? Eles compartilharam uma refeição. E hoje a gente crê que é um dia específico, um dia importante. Ah, mas Carlos, você é americano? Não, não sou americano. Eu sou crente, eu sou gente, eu sou pai, e eu sei que esse ano eu ainda não sentei com a Aline e fiz esse dia onde a gente parou e entrou na fila para dizer obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por esses 8 meses de lives. Obrigado pelo avanço que a gente teve financeiramente. Obrigado pela proteção que você teve sobre a casa, sobre a família. Obrigado, Espírito Santo, porque nos dias de angústia, onde a gente perdeu amigos próximos para a Covid, o Espírito Consolador se manifestou naquele meio. Obrigado porque aqueles irmãos que estavam entre nós, que já passaram pelo vale da sombra da morte, hoje eles estão de volta dizendo: o Senhor foi fiel comigo. Então, eu quero incentivar você. O Talmo está dizendo que foi um ano de decisões. A Pri vai fazer torta de ruibarbo. Deixa eu ver quem mais aqui. Para a Agatha foi o início da minha vida. Para a Luísa foi um ano de descoberta. É maravilhoso porque com certeza a gente vive upside down. É um reino de ponta-cabeças. Quando todo mundo é sábio, vem o reino de Deus e confunde a sabedoria. Quando todo mundo pensa que está em cima, vem o reino de Deus e mostra que a glória é de quem está embaixo. E com certeza é um ano que a gente precisa sentar em volta da mesa. E aí eu quero te dizer assim, coloque na mesa o que você tem, coloque na mesa o que você pode, coloque na mesa o que realmente importa, coloque o pãozinho, coloque a geleia, coloque o cafezinho preto se não tem leite na geladeira. Mas a questão não é o que a gente vai comer, mas é com quem a gente vai comer, com quem a gente está comendo, né? Eu tava pensando quando Paulo fala que ele aprendeu a viver a fartura, ele aprendeu a viver vários extremos, né? Quando ele tinha, quando ele não tinha, eu esqueci, na perseguição, ele tem todas aquelas, os momentos que ele aprendeu algo. E para mim, esse momento de pandemia é justamente eu entender que o Deus que a gente serve, ele cabe em qualquer circunstância e ele estabiliza qualquer circunstância. Então ele traz livramento num fogo, ele traz sustento numa água, e eu acho que foi o momento onde a gente pôde experimentar isso de perto, e em relação a áreas muito específicas como o emocional das pessoas, como coisas muito invisíveis às vezes, né? Mas é ali onde Deus conseguiu tocar as nossas vidas. E é muito importante que algumas pessoas estão dizendo aqui que foi um ano de perdão. O perdão, ele é a chave da relação. Não tem como eu falar com Deus que eu não enxergo se eu não perdoo um ser humano que eu enxergo. Deus, ele é tão grande que eu não consigo perdoar um ser humano que é tão pequeno. E às vezes a gente tenta se relacionar, a gente tenta se impressionar com um Deus grande, mas a gente não dá conta de impressionar um ser humano que é tão pequeno, né? Muitos de vocês estão testemunhando que foi o melhor ano da vida de vocês. Eu não tenho a menor dúvida. Eu posso dizer que na minha casa, com a Aline, o nosso ano ele começou fora do país. Nosso ano começou já chegando no meio de um processo onde a gente teve que abortar 2 meses de um ano sabático. E aí quando a gente chega aqui, a gente olha uma incerteza, um futuro incerto. Só que eu acredito que o reino de Deus, sendo justiça, alegria e paz, ele sempre vai ser incerto.
Quando você tiver certeza do seu futuro, entenda que você guardou a soberania de Deus numa caixa. Quando você achar que sua vida ela é previsível, quando você achar que sua vida ela vai ser previsível, com certeza você está entrando em uma gaiola. E eu creio que nos 100 anos que a gente vai viver, nós precisamos contar com um futuro incerto. A Bíblia diz que assim é aquele que é nascido do Espírito. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Deus é um Deus que Ele tem na palma da mão toda a criação, toda a terra. Ele conta os oceanos pelos palmos da sua mão. E eu e você, a gente entra num formato social onde a gente quer colocar Deus dentro do nosso formato. A gente quer colocar Deus dentro de uma economia, a gente quer colocar Deus dentro de um ecossistema, onde a gente constrói uma cidade dentro do mar e quando a gente vê um mar engolindo essa cidade, a gente acha que na verdade algo errado aconteceu, mas nada errado aconteceu, né? A criação, o seu ecossistema, ela por si só, ela é dinâmica. Porque ela é dinâmica, ocorrem temporais. Porque ela é dinâmica, ocorrem os tsunamis. Porque ela é dinâmica, em tempos nós vemos catástrofes naturais. E eu te pergunto, o que é uma catástrofe natural? É a natureza sendo natureza ou o ser humano se estabelecendo onde não foi criado para ser estabelecido algo? Será que a gente que construiu o prédio no lugar errado e a criação ela tem o direito dela de derrubar o prédio com um tsunami? Ou será que foi a natureza que invadiu uma previsibilidade de um lugar que era nosso e que a gente plantou um prédio e a natureza que está errada? A natureza ela nunca vai agir errado. Calma, mas olha as catástrofes naturais. Não é catástrofe natural, é um ecossistema, é uma bola cheia de água, onde os gases, onde todo ecossistema ele se ajusta dentro do equilíbrio. Então, voltando aqui, né, eu fui bem longe agora, mas o que eu quero dizer, a gente precisa ter consciência de quem nós somos, de quem Deus é e de quem meu irmão é. A Aline aqui, ela tem compartilhado aqui em casa um pouco sobre o poder do testemunho. Eu gostaria que a gente, antes de finalizar essa live e agradecer e orar por gratidão, agradecendo todas as pessoas esse ano que engajaram conosco. Foram milhares de pessoas que dia a dia passaram por aqui, escutaram uma live, através dessa live conheceram o Anderson, através da live com o Anderson conheceram a mim, através da live com o Rainer Hitler conheceram a mim, através de mim conheceram o Juan, e foi uma troca, né? E eu acredito que existem homens de Deus que quando você encontra eles, você acessa uma nova realidade na sua vida. Existem pessoas que foram ungidas para esse tempo. E o texto que nós lemos aqui, ele diz o seguinte, cadê o texto? Tá aqui, ó. Eu tirei, pus outro. Deixa aberto. Salmo 100. Vamos para Salmo 100. O final desse salmo é importantíssimo. O final desse salmo é para a gente não perder a noção da vida. Sempre deixa aberto. Não precisa fechar. O texto lhe diz: porque a sua fidelidade dura para sempre e de geração em geração. Você é uma geração a misericórdia dura para sempre, geração em geração a sua fidelidade. E a sua fidelidade chegou em você porque ela antecedeu você. A certeza que nós estamos vivendo os dias certos, no endereço certo, tendo os filhos certos, é porque antes de nós, Deus já estava te abençoando em alguém. Você é a bênção de um pai, você é a bênção e a promessa de um avô. O meu avô tinha uma promessa sobre a casa dele. O meu bisavô tinha uma promessa, quando o Evangelho encontrou o meu avô, tinha uma promessa na vida dele. E a partir disso, entenda que assim será para sempre. De geração em geração, a fidelidade do Senhor ela vem sobre aqueles que o reconhecem. E a Lina ela tem falado um texto muito importante, que é um texto onde ela fala sobre reconhecer a Deus nos seus caminhos, em todas as suas veredas serão endireitadas.
Conta um pouco pra gente como é que é isso. É que a questão é que muitas vezes a gente não entende nossa experiência de vida como um testemunho. A gente tem vergonha do que a gente viveu, ou ainda está no processo de vergonha de algumas decisões, e a gente não consegue enxergar ainda a história que você viveu como testemunho. Mas aí tem aquele texto que diz: reconhece o Senhor nos seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E esse texto veio para mim conversando com algumas pessoas. E aí o que Deus falou pra mim? Deus falou assim: quando nós não reconhecemos Deus, por exemplo, assim, tua empresa faliu, qual que é a tua tendência? A tendência é você olhar pra trás e você enxergar onde você errou. Mas a Bíblia diz: olhe pra trás e enxergue o Senhor nos teus caminhos. Onde estava Deus ali? E com certeza você colhe milhares de testemunhos. Aquele dia que você não tinha dinheiro pra X coisa e Deus colocou tal pessoa. No final do mês era para ser uma coisa e foi outra. Você achou um sócio e você acabou que esse sócio conheceu a Jesus por sua causa. Mas depois de 5 anos essa empresa fechou. E aí, ao invés de você olhar para trás e olhar Thanksgiving, olhar testemunhos, você olha para trás e você quer dizer ou você quer olhar e dizer onde eu errei. Mas essa é uma perspectiva não bíblica para aquilo que Deus tem para nós. Você tem que olhar para trás e dizer aonde estava Deus ali, porque Ele estava lá. E aí quando você reconhece Deus nos seus caminhos, Ele endireita as suas veredas. Ou seja, quando você reconhece Deus nos seus caminhos, você não tem mais um caminho tortuoso. Tudo aquilo vai cooperar para o bem. Por quê? Porque você ama a Deus e você reconhece Ele nos seus caminhos. É a mesma coisa de pensar que o povo que não entrou na Terra Prometida começar a anular tudo aquilo que Deus tinha feito. Não, Deus fez milagres estrondosos, proveu de maneira estrondosa, fez milagres sobrenaturais, milagres que olho nenhum tinha visto, ouvido nenhum tinha ouvido. E o desafio do povo era que tanto tempo no deserto eles precisavam ser testemunhas daquilo, porque os filhos não viveram aquelas coisas. Os filhos não experimentaram o que os pais experimentaram. Então o testemunho ele é tão poderoso que além de endireitar a sua vereda, ela endireita a vereda dos que vêm depois de você. Por isso que é tão importante o testemunho, tão único e tão pessoal. Tava falando com uma pessoa ontem, a gente tava num churrasco, ela falou assim, eu não olho a pregação das pessoas, eu olho a vida das pessoas. E eu não conseguia ver a vida das pessoas, não conseguia ver a palavra de Deus na vida das pessoas. Porque a hora que você vê a vida das pessoas, você vê a vereda que foi endireitada, você tem esperança para aquilo que você está passando e fala, não, Deus, deixa eu reconhecer Deus então aqui na minha vida também, porque Ele vai endireitar as minhas veredas também. Então o testemunho, ele é muito poderoso e ele é mais importante do que qualquer formato de igreja, porque nós fomos chamados para ser testemunhas. Amém. E o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo é que a gente inseriu o marketing nas nossas igrejas em vez de inserir o testemunho. Então toda vez que eu abro muitas páginas de igreja, eu me sinto, alguém está querendo vender algo para mim. E esse é o pior sentimento, porque a hora que alguém está querendo vender algo para mim, eu transformei a igreja num produto, eu transformei as pessoas em produtos, eu transformei as pessoas em fotos bonitas, e aí a gente não tem mais o poder do testemunho. Então, o meu apelo aqui é para que a gente continue a propagar os testemunhos das pessoas de uma maneira tão poderosa que as pessoas elas vão estar assistindo, os stories das igrejas vão estar assistindo tudo e vão automaticamente ter um poder, um encontro com o poder do testemunho, o poder do Espírito Santo que agiu naquela pessoa. E isso precisa ser proliferado. A gente não precisa conhecer placa de igreja, a gente não precisa conhecer pregador famoso, a gente precisa conhecer os testemunhos. E por trás de muitos pregadores famosos, existem testemunhos que a gente não imagina, a gente não conhece. Ontem mesmo a gente estava com um pastor e ele estava contando o testemunho dele. E as pessoas criticam esse pastor, mas elas não conhecem o testemunho dele. E a partir do momento que ele contou o testemunho, muitas pessoas começaram a olhar para ele e falar, agora eu entendo isso, agora eu sei. Porque a nossa história, a vida gloriosa de Jesus na ressurreição, ela faz parte de uma morte. Então, a gente não anula a morte de Jesus por causa do sucesso da ressurreição.
Mas o sucesso da ressurreição se torna ainda mais profundo porque Jesus morreu e ele venceu aquilo que era invencível, aquilo que era, vamos dizer, o maior medo da humanidade. Ele venceu o medo da morte, o medo de ser separado para sempre do próprio pai dele. Ele experimentou esse poder. Então esse é o poder dos testemunhos. E quando a gente olha para trás e é grato, a gente consegue falar mais. Então eu sempre lembro assim, né, que quando eu tinha uma coisa que eu não gostava de falar, Deus falava assim, ó, um dia você vai, quando isso tá curado na sua vida, você vai ter prazer de falar, porque virou testemunho. No momento em que essa dor ela vira testemunho, é porque existiu cura. E eu pensava assim, nunca vou falar sobre isso, nunca vou compartilhar, e de repente isso se torna natural na sua vida. Uma área muito profunda, muito dolorosa, Jesus transformou em testemunho. E aí de repente isso é chão para outras pessoas, isso é vida para muitas pessoas. E você percebe que a sua dor ela não é mais dor, ela é gratidão e ela é chão para a vida dos que vêm depois de você, ou que estão com você. Em Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sabe qual que foi o plano A de Deus quando ele eleva Jesus assunto aos céus? Ele derrama sobre toda a carne o Espírito. Ele diz: vocês serão revestidos de poder e sereis minhas testemunhas. O propósito da igreja é colecionar testemunhos e não aumentar os templos. O propósito da igreja de Jesus termina em alguém e não num lugar. E nós usamos o Espírito Santo já para um monte de coisa. A gente aplica ele para curas, para sinais, prodígios, maravilhas. Mas o Espírito Santo, primariamente, ele foi enviado para mim e para você sermos testemunhas. Testemunhas é quando Paulo ele diz assim: e o que eu recebi da parte do Senhor, eu os entreguei. E aí a crítica sobre Paulo era que, como você esteve com o Senhor, se você veio depois da morte? Paulo veio depois da ressurreição de Cristo. Paulo não foi discípulo de Cristo. Paulo não andou com Cristo. Porque Paulo, toda a evidência de Paulo, todas as cartas de Paulo era baseada a partir dele. Por isso que ele chegou esculhambando Pedro, chegou esculhambando os discípulos, falou: vocês não entenderam nada, mano. Sai daqui com essa teoria, sai daqui com tua teologia. Não, eu caí, eu tive encontro. O que eu estou falando foi me dado em revelação. Não foi carne e sangue, eu não aprendi na escola, eu não aprendi no seminário. Não. Eu aprendi a partir do que eu vivi. Eu quero te dizer que a maior teologia que existe hoje no mundo é o testemunho que você coleciona. Se você tem uma teologia vazia de testemunha, você não passa de religião. Nós precisamos levantar uma geração de pastores, apóstolos, evangelistas, profetas e mestres que vão ensinar a partir daquilo que vivem e não daquilo que aprenderam ou daquilo que estudaram. O Espírito de poder nos foi dado para que nós sejamos testemunhas. Testemunha significa: ei, eu estava lá, eu vi, ei, foi comigo, Jesus me visitou, Jesus falou comigo. Não foi uma cartilha que eu li, não foi um discipulado que eu fui, não foi uma conferência que eu anotei os 8 pontos do pregador. Não, foi comigo. Eu quero te dizer que a partir do dia que você começar a falar a partir de você, é impossível você falar algo errado. Você pode falar uma teologia bem errada quando ela não é tua, quando não foi você que recebeu isso. Mas se você fala a partir daquilo que você viveu, a partir daquilo que aconteceu com você, quem pode dizer que isso está errado? Quem pode dizer que está errado? E é fantástico porque é maravilhoso saber que o Espírito nos foi dado para sermos testemunhas. E o importante da testemunha é quando você tem um acidente de carro, por exemplo. A primeira coisa que você procura é alguém que viu o que aconteceu. Porque se ninguém viu o que aconteceu, você não tem provas para nada. Você não consegue provar nada. Você não consegue levar o teu caso para frente. Não consegue, porque você precisa de testemunhas oculares. E o que eu vejo quando Jesus fala: vocês serão minhas testemunhas, ele está dizendo: eu preciso que aquilo que aconteceu aqui numa cidadezinha
algo pequenininho, num montezinho. Eu preciso que essa experiência que vocês viram, ela se propague, ela se... Então, o que acontece? Quando você é testemunha, você está dizendo, Jesus, eu estou trazendo alcance, eu estou trazendo esse poder, justamente esse poder. Estou estendendo esse poder, eu não estou minimizando esse poder. E aí você é testemunha, mas daí o que acontece? A questão é que não aconteceu um acidente e ficou ali. A questão é que aí o Espírito que estava em Jesus, que ressuscitou ele agora, ele está dentro de você. Então, além de ser uma testemunha daquilo que você sabe, você tem dentro de você um Espírito que testifica e ainda dá poder para você experimentar isso na tua vida, na sua vidinha pequenininha, na cidadezinha, naquele lugarzinho. E aí, às vezes a gente pensa, nossa, Jesus morreu, era Nova York, era todas as atenções voltadas para lá, era... Todas as televisões estavam filmando, CNN, cobertura internacional, e não, era um ponto minúsculo no mapa. E assim você às vezes se enxerga um ponto minúsculo, mas é o teu testemunho, o poder desse Espírito de ressurreição que está dentro de você, que faz você se tornar relevante no seu testemunho. Esse texto que a Aline leu é de Provérbios 3, versículo 5. Ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se ignore dentro da tua própria compreensão, não entre dentro da tua própria sabedoria. Ele segue dizendo assim, reconhece-o em todos os teus caminhos. Sabe por que você e eu, muitas vezes nós não temos testemunhos? Não é porque Deus não fez, é porque nós não reconhecemos Deus naquilo. Esse texto está dizendo assim, extraia de uma situação Deus. Pega uma circunstância ordinária, óbvia, e tira Deus ali, reconhece, Deus estava aqui, Deus tirou lá, Deus depositou, Deus liberou o contrato, Deus curou a minha sogra, Deus enviou uma torta aqui em casa, foi Deus. A questão é que a gente não conhece esse Deus. Ele começa dizendo, confia no Senhor. O Deus que eu desconfio é o Deus que eu nunca reconheço. Eu nunca vou reconhecer um Deus numa coisa se eu não confio nesse Deus. A questão é que quando você se joga all in, quando você se lança, é uma queda livre que você fala, Deus, se não for você, eu sozinho não consigo. Ontem, sentado também com uma amiga, ela contou um testemunho que ela estava na igreja envolvida. E uma mulher chegou na casa dela e falou assim, então agora você vai me provar que esse Deus aí que vocês falam é verdade. Mostrou o diagnóstico do filho. O filho estava com um câncer no cérebro e tem toda uma história, um contexto que eu não vou explicar agora. Mas essa menina entrou em pânico e falou, Espírito Santo, e agora? O que eu faço com isso? Então o Espírito Santo falou, leva ela para um encontro que você vai fazer de mulheres. A mulher teve um encontro lá com Deus bem poderoso, teve experiência com libertação e passou acho que 2 semanas, ela chegou na casa dela e começou a chorar e falou assim, olha, ele foi curado aqui de câncer no cérebro, tipo, sobrenaturalmente aquilo tinha acontecido. Aí olha que testemunho poderoso, olha o que esse testemunho revela, e eu fiquei pensando, isso é muito poderoso. Porque isso leva as pessoas a crerem, a receberem o Deus que é atual. Então, quando teve aquela crítica do atualizar a Bíblia, não é que a Bíblia está vencida, mas é que quando a gente torna a Bíblia real hoje, na nossa vida a gente está atualizando ela. Nós somos os atualizadores da Bíblia. Nós trazemos a verdade para hoje da Bíblia. Por isso que é importante, porque se a gente fizer isso, nossos filhos vão fazer. Se a gente fizer isso, nossos amigos vão fazer. E a gente cria uma cultura de testemunha e de trazer o poder da palavra, né? E a Bíblia talvez não está desatualizada, mas ela está descontextualizada. Ponto. Se você concorda ou não, aí é uma vereda muito fechadinha. Você não lê problemas sociais de hoje em dia na Bíblia, só que você lê na Bíblia soluções sobre problemas sociais de hoje. Existem problemas sociais hoje que a Bíblia não diz o que era para fazer ou o que não era para fazer. Só que a Bíblia tem a solução para problemas sociais.
E aquele que idolatra a Bíblia é porque se enxerga fora dela. Porque a partir do momento que você entende que você é o Atos 29, que você é a próxima página a ser virada da Bíblia, as suas palavras são como versículos bíblicos, a sabedoria do conhecimento que estava sobre aqueles homens inspirados por Deus para escrever essa palavra, o Espírito está dentro de você e de mim. Então não tenha medo de você achar que estão mexendo na Bíblia, estão tirando um tio, uma vírgula. Não, que tirando o quê? Quem que é alguém para tirar o quê? Quem que é alguém para tirar alguma coisa? A gente só perdeu a noção de quem é Deus, porque Deus, se a gente entende quem é Deus, quem sou eu para conseguir tirar um tio da Bíblia, né? Mas voltando à igreja, quando a gente reconhece Deus em todos os nossos caminhos, nós vamos ser uma igreja que coleciona mais testemunhos do que lembranças apenas de eventos. E eu tenho entendido a igreja como essa garrafa. Essa garrafa aqui, ela não existe. Eu não compro uma garrafa quando eu trago ela para casa. Eu compro a água e essa garrafa traz a água para minha casa. Nós precisamos entender que aquele templo que nós nos reunimos, o cinema que nós ocupamos, o santuário, a casa do tabernáculo, a casa de oração, o templo sagrado, não passa de um casco. É um casco. Existem muitas igrejas hoje que elas são maravilhosas. Só quando você vira ela, não cai nada dela. São igrejas poderosas, mas são igrejas vazias de testemunhos. A igreja é o casco, mas a água que ocupa a igreja precisa ser o nosso testemunho. Precisa ser o que Deus fez dentro de você, o que Deus fez dentro da minha vida, o que Deus fez pelo meu pai, o que Deus fez através de um irmão no seu outro irmão, o que Deus fez no câncer do seu filho através do outro irmão lá da igreja. Mas a questão é que a igreja mesmo, aquele lugar que a gente se reúne, vale muito pouco. É digna de ser desprezada. Carl, você está desprezando a igreja? Não, estou desprezando o imóvel. Porque aquele imóvel ali, ontem era uma fábrica de cerveja e hoje estão chamando de igreja. Mas não era nem igreja quando era fábrica de cerveja, nem igreja quando estão se reunindo hoje lá dentro. Igreja é gente. Igreja é gente. Igreja não é lugar. Lugar é onde a igreja se reúne, mas a igreja é o que está dentro da garrafa. Então, nós precisamos começar a entender que a relevância da nossa igreja precisa estar no Espírito que nos deu testemunha. Qual que é um dos testemunhos mais poderosos que você viveu? Depois você conta. E Jesus está dizendo assim, e vocês serão minhas testemunhas. Irmão, sabe por que vários de nós falamos pouco, colhemos pouco testemunho? Porque você está tentando testemunhar sobre o teu apóstolo. Você está tentando ser testemunha de uma placa de igreja. Você está tentando testemunhar sobre a Assembleia de Deus. O outro está tentando testemunhar sobre a igreja no cinema. Irmão, você é para ser testemunha de Jesus. E Jesus, ele não te encontra lá na igreja. Jesus, ele mora com você na tua casa. Jesus, ele acorda, toma café com você. Jesus, ele escuta quando você xinga. Jesus, ele te consola quando você chora. Eu e você, nós precisamos começar a falar mais em meu nome, através da experiência com meu Jesus. Foi Jesus que me disse, não foi meu pai, não foi minha esposa, não foi minha cobertura, não foi meu pastor. Todos eles são muito importantes na minha vida. Mas eu oro para que a igreja de Jesus, no ano 2021, ela seja um inventário de testemunhos. Ela seja um álbum que a gente colecione testemunhos e mais testemunhos. Sabe, eu olho algumas igrejas assim, o testemunho que trouxe o cara para a igreja é justamente o ponto de frustração que tira ele da igreja. Sabe, a pessoa ela chega na igreja inocente de tudo. Deus, ele muda a história de casamentos, divórcios iminentes. Deus traz de volta filhos para casa. E de repente, quando está tudo bem, um dia o filhinho que estava nas drogas e Deus mudou, agora ele não pode tocar mais no louvor. Aí porque ele não pode tocar no louvor, o pai dele já ficou chateado com o pastor. Aí o pastor já ficou chateado com o menino. Aí o menino já não quer mais vir na igreja.
E no final das contas, a gente pega uma tarefa e com essa tarefa a gente deprecia o testemunho que a gente perdeu a noção que Deus fez. Por uma questão administrativa, por interesses pessoais de uma tarefa. Não, mas eu queria ser o social media da igreja. Não, mas porque eu sempre gravei os testemunhos, porque eu sempre fiz a fotografia da igreja, agora me tiraram da fotografia. Irmão, não perca a noção do que realmente interessa, que são os testemunhos. Quando a Bíblia diz que o coração dos pais converteria os filhos, dos filhos aos pais. Quando a Bíblia diz que do monturo ele faz algo novo. Quando a Bíblia diz que aquilo que você perdeu, ele te recompensa, ele te traz a restituição daquilo que foi perdido. Quando você talvez nem lembra que você estavam te roubando. Jesus, ele devolve a dignidade, Jesus, ele devolve o direito humano de ser. E eu creio que quando a gente entende que a gente é testemunha, o desafio nosso não é mais ser um ser humano buscando um caminho sobrenatural para a gente viver, mas é você entender que você é um ser espiritual que está apenas aprendendo a viver naturalmente. Nós não somos seres naturais tentando aprender como viver sobrenatural, fica orando pela perna, fica orando pela cabeça, fica tentando atiçar o demônio para ver se ele manifesta. Irmão, desista de tentar aprender a viver sobrenaturalmente, desista de aprender a viver sobrenaturalmente. Vira a chave, inverte. Entenda que você não é para viver sobrenaturalmente, você é para se enxergar como um ser sobrenatural, que agora sendo um espírito vivificante, um ser sobrenatural, agora nós precisamos aprender e reaprender como que é viver naturalmente, sendo um espírito. Essa era a diferença de Jesus, porque senão você vira o alienado 2.0 dessa próxima geração, você vira um caçador de Deus. Você fica com uma pulsar tentando procurar o Espírito Santo. Você fica atravessando o rolê, você fica interrompendo momentos porque você está tentando ser espiritual para alguém. Só que entenda, uma vida redimida, ela se revela na sua naturalidade de vida. Ontem eu não desci do meu cristianismo para ir surfar de manhã e voltar à tarde. Foi uma atitude muito espiritual ter ido surfar ontem. Só que eu estou aprendendo como que faz. Como que eu surfo sendo um homem nascido do Espírito? Como que eu faço para ter esse tempo com meus amigos? Como que eu faço para ter essa troca com os pastores que eu amo na minha vida? E eu quero te encorajar, colecione testemunhos, que é a única coisa que sobra. Ontem, enquanto eu surfava à tarde, eu estava remando em cima da prancha. E aí o Espírito Santo me soprou uma frase muito interessante. E ele diz assim: calma, entenda uma coisa, lembranças não inspiram. Lembranças não inspiram. Passa o céu e a terra, mas a lembrança ela permanece. A lembrança ela perde noção de tempo. Eu já estou há 13 anos casado com a Aline, mas é como se fosse ontem o dia que eu vi ela pela primeira vez. Eu não tenho noção, meu cérebro não dissocia que já fazem 16 anos, 17 anos que foi o dia que eu vi ela. Não faz. Para mim foi agora, foi ontem, foi esses dias. E aí o Espírito Santo me levou lá no meu pai. E aí o Espírito Santo falou: sabe tudo aquilo que você achava que é muito longe, que faz 84 anos que teu pai nasceu, que lá por 60 anos atrás teu pai estava morando na Suíça, num seminário? Pois é, dentro do teu pai aquilo ali está fresquinho. Teu pai lembra de quando você nasceu. Teu pai lembra do dia que você dormiu um pernoite no hospital e você já nem lembra mais porque você era criança. Mas para o teu pai é como se fosse hoje. Esse é o poder de um testemunho. Um testemunho, quando Deus ele entra na história de alguém, é todo dia como se fosse hoje. É todo dia como se fosse ontem. Sabe, um testemunho é uma lembrança que nunca mais será apagada da lembrança daqueles que tiveram esse encontro com esse testemunho. E hoje eu quero te encorajar a você dar ações de graças por o testemunho. Você é um testemunho. Em algum momento da tua história, Jesus entrou e mudou tudo. Em algum dia de angústia, Ele estava lá te consolando. Em algum dia de sofrimento, Ele te tirou desse vale de sofrimento.
Em algum dia de desejo de morte, Jesus te devolveu o sentido da vida. Por isso entenda que a única coisa que você pode levar para o teu caixão vão ser os depoimentos daqueles que estiverem em torno de você. Todos aqueles que estiverem em torno de você dando um testemunho, são testemunhos que foram com você para dentro do caixão. E eu termino dizendo o seguinte: você nasce a pessoa que Deus te criou, mas você morre a pessoa que você se tornou. A pessoa que você pode se tornar na sua morte não foi quem Deus te criou no seu nascimento. Guarde isso, irmãos. A pessoa que você nasceu foi a pessoa que Deus criou, mas a pessoa que morrer depende daquilo que você se tornou. Há um tempo atrás eu estava numa sala do primeiro comandante da Polícia Militar do Paraná. E aí quando eu olhei aqui no peito deles, eu já devo ter falado isso aqui, e quando eu vi no peito deles, eu vi vários selos. E naquela hora o Espírito Santo falou: tá vendo aquele selo ali? Ele comprou em alguma quitanda, em alguma loja de farda, em algum lugar, algum ateliê, ele fez aquele selo. Aquele selo ali vale muito pouco, vale o que? R$8, vale R$15. Ele é grudado com velcro aqui. Aquele distintivo, ele vale muito pouco quando está fora do peito certo. Mas quando aquele distintivo ele encontra o peito certo, o valor está no peito que ocupa aquele distintivo. E o Espírito Santo falou: é isso que significa você na eternidade. A única coisa que você pode levar para a tua eternidade são os selos no seu peito, que vão fazer Jesus talvez te receber de pé, dizendo: ei, você pode vir para esse lado aqui. Sabe, eu nunca entendi recompensa e galardão. Quando a Bíblia diz que lá o que a gente mais valoriza na terra vai ser asfalto, quando a Bíblia diz que lá no céu a gente não tem comparativo, a gente não tem ingratidão, será prazer sem fim, será gozo eterno, eu não consigo me imaginar frustrado porque alguém está morando na cobertura, eu estou morando no primeiro andar. Não existe essa equação na eternidade. E eu me perguntava: Deus, então qual que é o sentido do tal da recompensa e do galardão? A recompensa e o galardão é quem você se torna em vida. É isso que vai definir quem você permanece sendo eterno. A quem você se torna em vida hoje vai definir quem você permanece sendo eterno. Aí você pergunta: Cal, então no céu vai ter hierarquia? Seguramente, porque hoje a gente já vive na terra como é no céu. Deus, ele se move em hierarquia. Ele é o Deus Pai. Deus tem o Deus Espírito, Deus tem o Deus Filho, Deus tem a sua igreja. E com certeza você vai chegar no céu e você vai ocupar um lugar que é só seu. Só que esse lugar só seu, ele é fruto dos selos que você carrega. Existe um selo para cada cadeira no céu. Existe um lugar eterno para cada pessoa que vai chegar lá dizendo: ei, eu me tornei isso aqui. Sabe, isso muda o teu sentido sobre a terra. Isso muda as tuas ambições na terra. Isso muda os teus anseios. Isso muda as tuas indisposições na terra. Porque, irmãos, o Maradona talvez pensou que ia viver 100 anos. E chegou ontem e ele foi para a eternidade. Ou para a eternidade de vida, ou para a eternidade de ausência. Não sei, não cabe a mim falar isso. Mas o fato é que os muitos anos de um homem soam como um breve pensamento para Deus. Os muitos anos não passam como uma fumaça. Então, permita que Deus ele te dê testemunhos de vida que nunca mais serão apagados da eternidade. A única coisa que você leva para um caixão são os testemunhos que você colecionou em vida. Foca mais tua vida em outras coisas. Ah, Cal, mas é para ficar falando de Jesus? Não, não é para ficar falando de Jesus. É para você ser a expressão exata de Jesus, de Deus, revelando as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para sua maravilhosa luz. Sabe, bom, vou parar por aqui. Tem muita coisa,
Ontem foi um dia maravilhoso, desde o momento que a gente entrou dentro do carro. Nas quartas-feiras eu estou fazendo um surf sempre com alguns pastores, amigos, irmãos. E foi a quarta-feira que a gente encontrou o dia que todo mundo podia. Por quê? Porque é o dia que né, crente, o expediente de crente é sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E a gente decidiu separar a quarta-feira para intencionalmente estar presente, para intencionalmente a gente ter um tempo junto. E foi impressionante o quanto a gente transbordava daqui até a praia, 100 km, 120 km de ida e 120 de volta. E a gente transbordando de entendimento de coisas que talvez eu só ia entender quando tivesse 80 anos. E hoje eu olho e falo, obrigado Jesus. Obrigado Jesus que eu não preciso ter 80 anos para me arrepender dos dias que eu perdi, para talvez me envergonhar das prioridades que eu inverti. Não, eu preciso disso hoje. Você pode ter isso hoje. Sabedoria não é destinado aos idosos. Sabedoria é destinado aos experimentados. A dimensão das suas experiências, elas revelam a sabedoria que você tem ou não. Quem não tem experiência, ainda que for velho, continua burro. Quem tem muita experiência, ainda que é novo, colhe muita sabedoria. Sabedoria é a prática. Existe a informação que te faz um conhecedor, existe a compreensão que te faz um entendedor, e existe a sabedoria que te faz um aplicador. Alguns conhecem, outros entendem e outros aplicam. A sabedoria é destinada a terceiro grupo de pessoas. A maioria deles não estão na internet. Então, é isso aí. A Ireni está dizendo que vai vir aqui em casa. Pode vir que a casa é sempre aberta. Amém, Jesus? Amém. Você termina orando? Vamos orar juntos? E hoje a gente, na verdade, precisa dar um presente pro nosso jardineiro aqui. Justo hoje, os nossos jardineiros estão cortando o nosso quintal. Pessoal, a live vai cair, mas antes da Lina orar, pra gente orar com o tempo aqui, eu vou salvar a live, tá? Eu vou desligar agora e daí a gente já volta pra Lina terminar orando com a gente aqui. Tá bom? Volta aqui, pessoal.